Boa noite a todos. Então vamos agradecer por mais uma noite de aprendizado, fechando os nossos olhos, pedindo a Jesus que abra nossa mente, nosso coração, aos nossos mentores, aos nossos anjos da guarda, nos auxiliem para que a gente consiga captar todo o ensinamento dessa noite que a nossa amiga Luciana vai transmitir. Que consigamos sair daqui um pouco melhores do que chegamos e que coloquemos em prática o aprendizado dessa noite. Agora tem aqui também o Café Filosófico, que vai ser no dia 24 de junho, às 15 horas, aqui agora no sábado. E o tema é como lidar com a dor, enfrentando e curando as causas. Então, a gente pede para que quem tiver interesse compareça. É uma tarde agradável, a gente faz o estudo e confraterniza também ao mesmo tempo. Então, estão todos convidados. Graças a Deus. Boa noite a todos. Eu estava lendo o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo e ali fala do homem de bem e da transformação moral do indivíduo, né? E ali define o que é o verdadeiro homem de bem, né? Aquele que é aquele que pratica a lei da justiça, a lei do amor e a lei da caridade aí, em toda a sua pureza. E aí eu refletindo sobre esse capítulo e a transformação moral, né, do homem, do verdadeiro homem de Deus, do bem, né, já veio na minha mente, né, a figura ali que eu gosto muito de ler sobre esse discípulo, esse seguidor de Jesus, que realmente teve aí a sua grande transformação moral, que é o apóstolo discípulo Pedro, né? Então, se a gente começar aí a lembrar a figura de Pedro, né, desse seguidor aí, tão ali, ficava muito com Jesus, né, e quase em todas as passagens, né, que a gente vai lendo do Evangelho, Pedro está sempre ali, né, tem muitas passagens ali no Evangelho com Pedro, né. Então, nós temos aí, com essa figura, um belo exemplo, né? Um discípulo, seguidor aí de Jesus. Não o principal, né? Mas é um dos grandes ali. E, através desse livro aqui, Boa Nova, pelo psicografado aí por Chico, nosso querido Chico, né? Pelo espírito Humberto de Campos, ele vai falar aqui no capítulo 26 um pouquinho dessa transformação de Pedro. E o marco dessa transformação, aqui está falando do soerguimento de Pedro, é realmente aí no momento da sua negação, né? Quando ele nega Jesus, né? Antes desse marco, né, nós temos o Pedro, aquele Pedro que é um Pedro teimoso, durão, que ele questiona muito Jesus, parece que ele não acredita em certas coisas, né? Uma figura ali que realmente precisa de
uma pedra, né, rústica, que realmente precisa ser trabalhada. A gente sente isso em muitas passagens ali do Evangelho, né? Ele questiona, ele olha assim o próximo com um certo olhar, ele tem um olhar de inquisição pelo próximo, não é o olhar amoroso que Jesus tinha, né? Ele era de outra forma, né? A gente percebia muito isso, né? Então, o Pedro, ele vai realmente se transformar nesse momento. E nessa passagem aqui, né, nós percebemos muito nitidamente essa transformação moral aí desse discípulo. E a gente vê ali, principalmente, na despedida de Jesus, que ele faz a Santa Ceia, né? Então, aqui ele fala, vendo que Jesus, né, o Pedro, vendo que Jesus repetia uma vez mais as recomendações de despedida, ele dando expansão ao seu temperamento, que era irrequieto, ele adiantou-se indagando, Senhor, para onde ides? Né? E o mestre lançou um olhar sereno, fazendo-lhe sentir o interesse que lhe causava a sua curiosidade. E responde para ele assim, ainda não te encontras preparado para seguir-me. O testemunho é de sacrifício e de extrema abnegação, e somente mais tarde entrarás na posse da fortaleza indispensável. Então, olha a resposta de Jesus. Pedro, você ainda não está preparado. Calma, não seja... Né? Ele estava inquieto, mas por que você está se despedindo? Para onde você vai? Eu sempre vou te seguir, né? E daí o Pedro, desejando provar por palavras aos seus companheiros o valor da sua dedicação e confiança ao Messias, disse, eu não posso seguir-vos. Acaso, mestre, podereis duvidar da minha coragem? Eu não sou um homem, por você eu daria a minha própria vida, né, ele fala. E Jesus muito calmo, muito tranquilo, né, sereno, fala para Pedro, Pedro, a tua inquietação te faz queredora de novos ensinamentos. A experiência te ensinará melhores conclusões, porque em verdade eu te afirmo que ainda esta noite o galo não cantará sem que me tenhas negado por 3 vezes. E o Pedro ficou revoltadíssimo, né, ao ouvir isso, né? Como assim eu vou te negar 3 vezes, né? Ele se sentiu aí realmente ofendido, né, com essas palavras do mestre. Como que o mestre ia falar isso para ele, que ele era o maior seguidor, que estava sempre presente ali. Aí o Pedro falou o seguinte, mas o senhor julgais-me um espírito mau e endurecido a esse ponto de não te seguir? E o mestre responde, né, com a doçura de sempre, né? Eu não te suponho ingrato ou indiferente aos meus ensinos, mas vais aprender ainda hoje que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Né? Então, olha as palavras aí do nosso mestre, né? O homem do mundo é mais frágil do que perverso. Então, ele aponta as fragilidades de Pedro, assim como nós temos, e Pedro é um homem comum. Então, Jesus escolhe ali os discípulos, pescadores simples, ignorantes, né, do povo, né? Ele não escolhe pessoas assim especiais para estarem ali ao seu lado, né? E Pedro era o mais
robusto ali, né? O mais difícil, com aquele temperamento forte. E Jesus ali, né? A gente percebia que ele tinha a calma, a paciência, às vezes ele era mais incisivo com Pedro, chamava atenção, mas sempre ali na calma, ensinando sempre o Pedro a enxergar todas as situações, né? E fala, né? E aponta. Então ele na verdade, Jesus já sabia tudo ali o que ia acontecer, né? A negação, porque ele conhecia Pedro, as suas fraquezas, né? Como nós temos nossas fraquezas, ele, como convivia ali, né? Já conhecia muito bem o Pedro e sabia tudo o que ia ocorrer, né? Então, o Pedro, né? Ele sempre tinha com as pessoas, né? Os transviados, aquele olhar um pouco torto, né? Um olhar assim que julgava, né? Ele tinha um julgamento, era uma personalidade dura, né? Então era diferente. E aí o que aconteceu? Na negação, né? Ele realmente, né? Negou 3 vezes quando questionaram: você é amigo de Jesus? Não, ele com suas fraquezas, o medo de ser pego, o medo de ser capturado, o medo de ser morto, né? Os nossos medos, os medos que a gente tem, o medo de um ser humano comum, ele realmente fracassou, né? Ele não foi, né? Então, ao mesmo tempo, um pouco antes que ele estava afirmando: não, mestre, eu vou te seguir, eu vou com você até o fim, não aconteceu, né? Ele realmente ali, no momento de fraqueza, ele negou ali o seu grande companheiro, né? E a gente fala, né, que a partir desse momento é que houve aí essa transformação, né, moral que eu estava citando aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, a transformação moral, a verdadeira transformação do indivíduo, né? Que a gente percebe que Pedro sentiu muito, ele realmente se arrependeu, né, daquilo que ele fez. E aqui mostra bem também esse trechozinho aqui, né? Logo que ele pronunciou sua derradeira negativa, os galos da vizinhança cantaram em vozes estridentes, anunciando a madrugada. Pedro recordou as palavras do mestre e sentiu-se perturbado por infinita angústia. Ele levantou-se cambaleante e voltando-se instintivamente para a ceia em que o mestre se achava, a cela que o mestre se achava prisioneiro, ele viu o semblante sereno de Jesus, a contemplá-lo através das grades singelas. Olha isso, gente, o olhar e o semblante sereno. Agora vocês imaginem o que se passou, né, na cabeça do Pedro, né? Ele olhando na cela para Jesus após ter negado, né, que conhecia ele, negado 3 vezes, né, aquele que foi o seu companheiro, né? Então ele estava esperando de Jesus, ao fitá-lo, né, aquele olhar de condenação, um olhar que, o olhar que ele costumava ter com aqueles que iam às vezes procurá-lo, né? Que ele tinha aquele das pessoas assim, que Madalena, ele tinha um olhar
olhar assim não era esse olhar amoroso que Jesus o fitou, né, nos olhos ali, depois dele ter negado. E isso desabou, isso fez com que realmente ele desmoronasse, né? Então, fala aqui, presa de indizível remorso, o apóstolo retirou-se envergonhado de si mesmo. Dando alguns passos, alcançou os muros exteriores, onde se deteve a chorar amargamente. Então, ele percebeu ali a diferença, né? A diferença daquele olhar amoroso, né, de Jesus, né? Do olhar que antes ele ofertava àqueles necessitados que iam procurá-lo, né? Então, em busca aí da renovação. E se a gente for refletir aqui conosco, né? Conosco mesmo, quantas vezes nós fazemos isso para com o nosso próximo, né? Quantas vezes, com esse nosso olhar, nós julgamos, nós condenamos, né? E aqueles que na verdade mais precisam, né? Então, a gente sabe muito bem, às vezes, olhar com aquele olhar inquisitivo, né? Apontando exatamente ali o defeito da pessoa. Porque, na verdade, a gente tem isso dentro da gente. Então, a gente sabe exatamente onde estão os defeitos, né? Onde está ali. Então, a gente sabe pôr o dedão ali na ferida. Mas a gente não entende que aquele próximo, né, necessitado, é a pessoa que mais está precisando ali no momento, não do nosso apontamento, mas do nosso acolhimento, do nosso olhar amoroso, como o olhar do Cristo, né? E a gente faz isso repetidas vezes, muitas vezes, e afastamos as pessoas que mais precisam. Afastamos, a gente se afasta também delas, porque não queremos saber de problemas, né? Não queremos saber não temos paciência mais com nada, com ninguém, né? Então, deixa a pessoa se virar sozinha, né? E a gente continua na nossa vidinha aí, sempre a mesma coisa, né? Então, a gente precisa prestar muito atenção nisso. E ali, né, voltando ao Pedro, né? Pedro, ele realmente, naquele momento da sua vida, foi realmente uma virada, né? A gente fala que é o soerguimento da figura do Pedro, porque a partir daí ele começou a ter os mesmos olhos que Jesus tinha, né? Realmente a acolher, né? Olhar amoroso de acolhimento. Ele foi realmente o que seguiu ali os ensinamentos, mostrando, ajudando o próximo, né? Na casa do caminho. Ele acolheu o Paulo, ele que recebeu o Paulo ali, né? Não teve os olhos de julgamento, né? Depois de Paulo, aquela figura, né, tão medonha, que cometeu tantas atrocidades, né? E depois dele ter enxergado ali através de Ananias a verdadeira luz, né? Quem sabe a história, ele vai até a casa do caminho e quem o recebe ali é o Pedro. Então Pedro acolhe ali e eles realmente seguem ali a sua jornada ali no Evangelho, né, de Jesus. Então, a gente observa que é uma figura que nos dá um exemplo ali muito,
mas muito importante, né? É uma coisa que a gente precisa, né, prestar atenção para que a gente também consiga ir através da nossa reforma íntima, através dos ensinamentos do Mestre, né, começar a ter para com o nosso próximo esse tipo de olhar amoroso, não um olhar de condenação, mas um olhar que acolhe, né, um olhar amoroso mesmo. Aí, só continuando. E o Pedro, né, através de um véu de lágrimas que lhe obscurecia os olhos, Simão Pedro experimentou uma visão consoladora e generosa. Ele figurou-se que o Mestre vinha vê-lo em espírito na solidão da noite, trazendo nos lábios aquele mesmo sorriso sereno de todos os dias. Ante a emoção confortadora e divina, Pedro ajoelhou-se e murmurou: Senhor, perdoai-me. Mas nesse instante, nada mais viu. Na confusão de seus angustiosos pensamentos, luar alvíssimo enfeitava as luas e as vielas desoladas. Foi aí que o antigo pescador refletiu mais austeramente, lembrando as advertências amigas de Jesus, quando lhe dizia: Pedro, o homem do mundo é muito mais frágil do que perverso. Então, o homem, gente, é muito mais frágil do que perverso. Então, nós costumamos muitas vezes somente ver a perversidade, né? A gente olha para a pessoa e a gente já se afasta. Ah, não, aquele ali, né? É egoísta, é não sei o que lá. Não, esse é perigoso, isso daí eu não posso. Ah, esse eu não me aproximo dele, porque é isso. Mas a gente precisa ver que essas pessoas são portadoras elas precisam de ajuda. São pessoas como nós, precisamos de ajuda. Nós temos os nossos defeitos, né? Assim como eles. Né? E a gente precisa inverter esse olhar de achar que ele é perverso, mas não é perverso. O que ele fala aqui? Ele é frágil, né? É uma pessoa frágil, é um homem frágil, com todas as suas fragilidades, assim como nós somos frágeis, como nós temos as nossas fragilidades, esse nosso próximo também tem. Então, a gente procurar ter um pouquinho mais de atenção, né? Ter um olhar diferente como tinha Jesus. Então é seguir mesmo aí os ensinamentos do nosso mestre, aí que a gente vai conseguir ser aí realmente um homem, né? Um homem de bem, né? Praticando aí a nossa caridade, a lei da justiça e a lei do amor. Tá ok, gente? Então essa daí é a mensagem que eu queria trazer para vocês através do Pedro, né? E quem quiser ler mais, tem bastante coisa aqui no Boa Nova falando dele, tá bom? Muito obrigada para todos. Obrigada pela paciência. Vamos agradecendo a Deus esse momento de estarmos aqui reunidos em seu nome, através do Evangelho do Cristo, através dos ensinamentos de Jesus. Nos agradecendo por tudo que a gente tem, o nosso próximo que está ao nosso lado, a fim de aprendermos mais um pouquinho com cada um deles, nos agradecendo a nossa família tão querida que nos acolhe com tanto amor e carinho, todos aqueles que estão ao nosso redor, nos ajudando, nos amparando, nos ensinando e nos dando forças. Agradecendo aqui a nossa casa tão acolhedora, aos nossos mentores, aos bons espíritos,
tanto nos ajudam e nos intuem para o caminho do bem. E possamos ir para casa um pouco melhores do que chegamos aqui.